Olá! No especial São José, o Pai do nosso coração, você acompanha reflexões com estudiosos, religiosos, historiadores, história do povo de Deus com o Pai de Jesus, dos santos que tanto o amaram e, claro, curiosidades sobre o santo protetor das famílias. O convite é para olharmos e aprendermos ainda mais com o bom José, humano homem escolhido como elemento ativo da salvação, o esposo de Maria, o pai de Jesus. Esse especial, realizado pela produção do programa Família dos Devotos da Rede Aparecida, é também parte da convocação do Papa Francisco para vivermos o ano josefino, dedicado ao Pai de Jesus e nosso. Então, que você desfrute de todo esse material e que São José se aproxime ainda mais da condição humana de todos nós. O Papa Francisco reabilitou São José, né, incluindo inclusive na oração eucarística, né, e seu esposo São José, mas até agora não tinha, né? E com o ano de São José nós descobrimos inclusive uma nova disciplina na teologia, Josefologia, né? E a carta do Papa, que é maravilhosa, né, Patris Corde, quer dizer, ele tinha coração de pai e mostra que já desde, são 150 anos, já desde Pio IX, em 1870, que se tem a igreja consagrada a esse verdadeiro patriarca, assim como Abraão, Isaac, Jacó eram patriarcas, nós temos o último dos patriarcas, que é José. Ele foi um elemento ativo na história da salvação, sem dizer palavra. Ele foi um elemento que nos comunica a palavra do silêncio, porque o silêncio também é palavra, sem pronunciar palavras a seu respeito. Não ouvimos nem queixas, nem lamentos, nem interpelações. As perguntas que são dirigidas, podíamos dizer, as perguntas são dirigidas a São José, são respondidas no interior da sua própria consciência, através daqueles recursos que a Escritura tem e que é próprio da cultura da época e da cultura bíblica, os sonhos, as visões. De José nós não temos detalhes, pois o que é importante de José é o fato dele ter sido o apoio, a segurança para Maria e para Jesus. Agora, o pouco que a gente conhece já é bastante importante. Nós conhecemos isso do Evangelho. Ele era um judeu do primeiro século, um profissional, provavelmente um homem que mexia com madeira, com construções, e uma pessoa profundamente ligada a Deus. Ele é chamado de homem justo. Quanto à sua origem, à sua família, sabemos que ele era da descendência de Davi, mas não conhecemos detalhes da sua família, apenas que ele era filho de um homem chamado Jacó ou Eli. Tem duas versões para o nome do seu pai. A Bíblia diz que José era noivo prometido a Maria e depois Deus entrou no meio e aí mudou o rumo. E pouco a pouco vai dizendo assim, ele afirma assim, José era justo. E quando ele percebeu a gravidez de Maria, ele não soube explicar, mas ele tinha fé na Maria, na noiva, futura noiva. Então, o que ele diz? Acho que eu vou deixar em segredo, para, no fundo, ele leva uma culpa e ela fica livre. Eu acho que o ato de fé é muito grande. Mas se diz que José era justo, significa a nova justiça que Jesus trouxe. Porque Jesus falou, se a justiça de vocês não for maior que a justiça dos fariseus, vocês não vão poder entrar no reino do céu. E se José tivesse sido justo, conforme aquela justiça antiga, sabe o que ele devia ter feito? Devia ter chamado os anciãos da comunidade e ter denunciado Maria e dizer, o filho não é meu. E aí Maria teria sido apedrejada e Jesus teria morrido e a história da humanidade teria sido outra. É para a gente agradecer a São José.
Olha o sofrimento de São José. Ele não quis entregar Maria ao poder judiciário, porque ela seria então apedrejada e morta, e ele tentou afastar-se porque era justo. E aí veio o anjo de novo dizendo: olhe, José, a gravidez de Maria provém do Espírito Santo. Mais um gesto lindo de São José: o casamento acontece no lado civil. Então, São José é autêntico pai, é autêntico esposo de Nossa Senhora e, por isso, é autêntico pai de Jesus. E aí, gente, quão é importante a gente ver São José como pai, coordenando o nascimento de Jesus, inscrevendo Jesus no Império Romano, inscrevendo Jesus como filho de Davi na história da salvação. São José tendo Jesus no colo, São José cuidando de Jesus enquanto Maria pudesse descansar um pouquinho. São José tem uma iconografia muito bonita, mostrando ele preparando a água para o banho do menino Jesus. Então, São José, com todos esses gestos de pai, ele foi educador de Jesus, cuidador de Jesus e, principalmente, esse estimulador da vida humana do Jesus verdadeiramente homem. E como esposa de Maria, nós sabemos, ao lado de Maria, na alegria e na tristeza, perderam o filho, estavam dois juntos, sofrendo a ida lá para o Egito, os dois juntos, na alegria e na tristeza. Maria e José, o esposo sempre fiel. E José, trabalhador, sustentando a família. E José, pai, indo com a mãe e o filho para a igreja, para o templo, ao lado de Maria, o filho no colo e na igreja, nós temos a família mais perfeita que serve então de modelo para todas as famílias. O Papa Francisco, ele mesmo sugere que José é o homem da crise, porque na crise os grandes personagens aparecem. Na crise, aqueles que aparentemente não teriam tanta importância em outra circunstância, eles se fazem notar. Por quê? Porque são os que se adaptam, os que se adequam, os que se superam e levam outros também consigo. Então José é o homem da superação. Ele assumiu dinamicamente o chamado de Deus para ele, ele abraçou a missão junto com Maria, junto com seu filho, né? Num certo sentido, há uma comparação muito bonita que eu vi outro dia, que diz assim que José e Maria, representando a humanidade toda, né, eles fazem a interface com o mistério do divino, né, e se une então esse mistério bonito, né, entre o humano e o divino na pessoa de Jesus. E os dois assumindo uma missão, digamos assim, formar uma família fora do comum, né, com um amor imenso entre eles, com uma capacidade de entregar seu corpo a Deus, oferecer esse corpo, esse sacrifício a Deus, mas ao mesmo tempo com uma ternura, um cuidado constante de um para com o outro. São José não tem palavra, mas faz palavra. É a palavra da presença constante, a palavra do acompanhamento, a palavra da solicitude. José é um homem solícito, parte, toma decisões, abre caminhos. Parece que não diz o que vai fazer, mas faz. Parece que não sabe muito bem que horizonte vai tomar, mas toma. E conduz assim um bocadinho os fios da história de uma família. Uma família simples, uma família humilde, uma família em que está presente a palavra, a encarnação da palavra de Deus, mas que não está presente por forma impulsiva, por forma poderosa, está no silêncio. Porque Jesus Cristo também, até aos 30 anos, é o silêncio de Deus na história dos homens. Nós cremos que São José, ele viveu até Jesus chegar à idade adulta. Ele não é citado quando Jesus morre na cruz, ali está apenas a mãe, certamente já tinha falecido. Mas eu creio que Jesus já tinha seus 25 anos ou mais quando o pai dele veio a falecer, e creio que deve ter falecido naquela média de idade daquele tempo, entre os 50
e os 60 anos de idade, né? E é o que acontece. Graças a Deus ele tinha ao lado dele quem? Jesus e Maria, né? Olha, José era um homem justo e essa justiça passa pela pureza, passa pela castidade. Eu fico pensando neste homem que os evangelhos apócrifos falam que já tinha tido um outro casamento, era viúvo, teve filhos. Aí a Bíblia não diz nada a esse respeito. Ela só diz no Evangelho de Mateus que ele era um homem capaz de sonhar e capaz de interpretar os sonhos. Olha, quem não é casto tem pesadelos, mas quem vive a pureza tem sonhos bonitos. Aliás, nós precisamos de um mundo que recupere a capacidade de sonhar, como José. São José é o homem sonhador, né? E eu acho muito bonito, porque ser sonhador é aquele que não vive olhando para trás. É a pessoa que está sempre sonhando para frente, né? Para a Bíblia Sagrada é muito interessante, porque na Bíblia Sagrada o sonho é uma mensagem, né? O sonho não é inútil. O sonho é uma comunicação, né? E quase sempre aquela comunicação que vem de Deus para a pessoa. Então lembre-se do xará de São José, lá do Antigo Testamento, José do Egito, né? Vivia sonhando aquele José do Egito, e foi devido aos sonhos, a saber interpretar os sonhos de acordo com a mensagem que Deus estava enviando, que José do Egito se tornou essa figura bíblica tão maravilhosa que a gente celebra até hoje. Aquele que foi a providência, né? Ite ad Iosef. Vão a José, dizia o faraó, se vocês querem um pouco de alimento. São José foi muito mais do que José do Egito. E o Papa, quando fez aquela carta dele para o ano de São José, ele faz referência aos 4 sonhos de São José. Gente, que coisa extraordinária! Os sonhos podem nos enganar. E São José acreditou que nos seus sonhos estava Deus, então, se revelando e pedindo a decisão dele no sonho. E ainda mais, um anjo é que se manifesta a São José. Mais uma provação, mas a fé venceu. Tanto que a frase fundamental de todos esses diálogos de Deus com São José é essa que José fez como o anjo lhe ordenou. Assim também Maria disse, faça-se em mim a tua palavra. Assim também Jesus diz, Pai, faça-se a tua vontade. E na hora que ele sonha e depois interpreta seus sonhos, ele toma uma atitude imediata. Por exemplo, ele vai entender, agora Maria, eu entendo o que aconteceu com você. Isso é atitude de castidade, isso é atitude de pureza. Sou muita pureza de coração para aceitar que aquilo que estava acontecendo com Maria vinha do Espírito Santo, não é? Mas tem um outro sonho de José, são 4 sonhos, né, do Evangelho de Mateus. Um outro sonho de um homem puro, que é no meio da noite, o anjo diz para ele num sonho, agora levanta, pega o menino e vai para o Egito. Salva o menino. Apenas os puros verão a Deus, também sob forma de sonho. A pureza de Maria viu um anjo acordada e ela disse, eis-me aqui a serva do Senhor, e o milagre aconteceu. A pureza de José teve coragem de sonhar. Então nós queremos que as famílias, as pessoas, os religiosos tenham uma castidade que nos dê a capacidade de sonhar, por exemplo, com um mundo diferente, com um mundo novo, né? E isso é típico de São José. José educou Jesus principalmente com exemplo de homem justo que sempre se deixou guiar pela fé. Jesus precisava de um pai equilibrado, de uma personalidade sadia, porque o pai transmite para os filhos esta personalidade masculina e a mãe a personalidade feminina, o que é o normal da natureza humana. Então, São José é uma figura completa, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista paterno, sob o ponto de vista afetivo. Isto é muito importante. Tanto que São José, então, vai dar para Jesus esta imagem tão positiva e o desejo de ser como seu pai José. Ser homem, ser pessoa humana, com todas as faculdades naturais
de uma personalidade sadia. Quando pensamos em como São José foi um exemplo para Jesus, a gente pode trazer a ideia de como os pais podem ser exemplos para os filhos atualmente. Principalmente quando pensamos na questão das atitudes, desse modelo de paternidade. Será que ele consegue demonstrar atitudes éticas, de respeito, amorosidade, de modo que as crianças observam aquilo que o adulto faz, não somente as palavras. São José, por exemplo, era carpinteiro e Jesus, observando tudo isso, seguiu o mesmo caminho dele. Portanto, falamos aqui desse modelo de atitude que se comporta, que faz e demonstra aos filhos o caminho para ser seguido. Nós, quando lemos o prólogo de São João, São João diz assim que no princípio era o Verbo e por ele todas as coisas foram feitas, nele tudo foi criado. Ou seja, Jesus como Verbo divino, ele aprendeu a trabalhar com seu Pai na criação do cosmos, do universo, do mundo todo, Mas de repente esse ser divino se encarna ali em Jesus de Nazaré, vai viver uma vida de um ser humano normal, E ali na casa de Maria, de José, com quem que ele vai aprender? Com o seu pai, São José. E São José era aquilo que naquele tempo nós diríamos assim, ele era marceneiro, ele era lenhador, ia buscar madeira na mata, ele fazia de tudo o que é possível fazer com a madeira, Ou seja, eu imagino São José com um ateliê suficientemente grande para fazer tudo aquilo que ele fazia, mas principalmente ele se deslocava para muitos lugares onde deveria trabalhar. E aí, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem certamente acompanhava José. José ensinou Jesus a engatinhar, a andar, tomava-o nos braços, apertava-o no coração. Ele teve a graça de acompanhar Jesus desde o seu nascimento, na infância, na adolescência, na juventude. Participavam juntos de situações do dia a dia e, inclusive, estavam sempre em família na sinagoga. Rezavam juntos os salmos, liam as escrituras. Segundo o Papa Francisco, 3 palavras sintetizam a pessoa e a missão do Pai de Jesus: doçura, proximidade e firmeza. Eu, enquanto professor, observo muito os ensinamentos de São José. São José ele foi uma pessoa que sempre foi obediente às palavras do Senhor, mesmo às vezes quando ele tenta sair pensando em fugir, que o anjo fala para ele não temas, aquela coisa que hoje, se você temer a educação, se você temer a ser professor, você sai correndo às vezes do espaço em que você está, Então a obediência naquilo e na certeza que alguma coisa de bom acontecerá, Então, o São José, ele educava muito pelo exemplo, no jeito, Jesus acompanhava. Eu imagino que Jesus, ao ver São José trabalhando na carpintaria, se motivou em ser um grande carpinteiro, pelo exemplo que José daria a ele. Até se a gente prestar bem atenção naquela parte da Bíblia em que ele fala que Jesus e Maria esqueceram o menino, o menino ficou perdido, que ele volta procurando, assustado, encontra ele discutindo com os doutores da lei. Olha a sabedoria que ele tinha e o momento que ele adquiriu como exemplo, Eu acredito que seja interessante vocês refletirem a quantidade de maneiras que o nome de São José é utilizado dentro do Brasil. Quantas pessoas vocês, homens e mulheres, que possuem José com o próprio nome ou parte de nome composto? Quantos lugares no Brasil possuem o nome de São José? Quantas escolas, quantas igrejas? Quantas comunidades religiosas dedicadas a São José? Pensem nisso e vejam como o impacto de São José no Brasil é enorme. Eu também gostaria de dizer que, em meu coração, eu sempre estarei orando pelas intenções e necessidades do povo brasileiro. O santo mais popular da Igreja Católica também inspira nomes de cidades.
A cidade de São José dos Campos é um grande polo industrial. Está localizada no eixo Rio de Janeiro-São Paulo e por aqui são mais de 214.943 mil trabalhadores em diversos nichos de atuação do mercado. E numa população de 629.921 habitantes, cerca de 67,10% da população joseense é composta por católicos. E você sabia que uma entre 9 cidades brasileiras tem o nome de santo? São 652 dos 5.565 municípios do país. E o mais interessante é que a pesquisa apresenta que São José é citado 60 vezes. Isso por ele ser conhecido como padroeiro dos trabalhadores e das famílias. São José é um pai presente na vida de muita gente e quem faz a experiência do céu com ele tem muitas histórias para contar. Eu sou suspeita para falar, porque desde que eu nasci já fui colocada sob a proteção dele. E olha só as coincidências na minha vida, porque além de nascer no dia dele, eu fui registrada no cartório por meu irmão José e batizada pelo Padre José na Igreja São José, que hoje é catedral em Campo Mourão, né? Catedral São José. E por fim eu segui Jesus Cristo na congregação de São José. O que eu tenho a dizer é que José é muito importante na vida da gente. Eu acho que por muito tempo ficou no esquecimento, mas graças ao Papa Francisco já colocou ele na oração eucarística da missa, né? E tem feito esse ano de São José. Se a gente não descobrir agora a força de São José, não sei quando vamos descobrir. Eu sou muito fã de São José e nunca ele deixou a gente na mão. Mesmo a congregação tem histórias maravilhosas de que São José intercedeu. Eu nasci numa paróquia dedicada a São José, lá no Rio de Janeiro, no subúrbio da Central do Brasil, Magalhães Bastos. Então, para mim, São José sempre foi o santo, assim, muito especial. Tudo era São José, não é? Teve alguém na vida do senhor que, ao falar de São José, o senhor lembra dessa pessoa? Meu pai era um pedreiro. E São José, a gente diz que é carpinteiro, mas no tempo de São José, ele era o que o pedreiro é hoje, o que o carpinteiro é hoje, era tudo num só, não é? São José montava uma casa, levantava paredes, com certeza, não é? Então, eu sempre vi meu pai como um homem que trabalha. Meu pai trabalhava também a madeira, eu tenho a enxó, como eles chamavam, eu tenho do meu pai. Hoje aquilo é peça de museu. Então, o meu pai foi o construtor da casa e da nossa família. E eu fico muito feliz porque nisso eu me sinto um pouquinho parecido com o José. Eu não tenho filhos biológicos porque escolhi não ter por amor ao reino, não é? Mas provo na minha vida o que Jesus prometeu: quem deixar tudo terá 100 vezes mais. Mulher, filhos, casa, eu tenho 100 vezes mais. E Deus me deu a graça de ter filhos do coração. Eu pude criar muitas crianças que hoje são meus filhos adultos, que me deram netos. Então eu me sinto um pouco José nesse sentido. Deus me deu a graça de também ter filhos adotivos. E os testemunhos são os mais diversos. Tem gente que nasceu no dia de São José e por isso o ama. Pediu a intercessão do santo para conseguir um bom esposo e acabou se casando com um homem chamado José. E ainda para homenagear o pai de Jesus, consagrou seu filho, dando-lhe o nome de José. Eu já recebi muitas graças, mas a que mais me deixou assim feliz e mais querido, com ele querido, meu querido, eu amo São José e tenho muita devoção com ele, foi um caso muito triste que aconteceu com meu filho. Então ele estava trabalhando, daí uma cobra picou ele. Aí foi ver uma cascavel, aí ele ficou à beira da morte.
à beira da morte mesmo, porque ele tinha 2 meninas pequenas. Então, aí chegou até as meninas entrar lá no hospital para despedir dele, porque ele já estava muito mal, muito mal. Mas graças a Deus, a intercessão de São José, foi tudo resolvido. Qual é o nome do filho da senhora? Nome, José Rogério de Oliveira. Todo dia eu não esqueço da São José. Meu esposo também é muito devoto dele. Que bom. E a senhora aprendeu? A senhora aprendeu a devoção a São José com quem? Que eu aprendi? É. Olha, primeiro porque eu nasci no dia de São José. Ah, meu Deus! Eu sou do dia 19 de março de 1945. Então, sempre a gente, né? Minha mãe falava, você é de São José. Então, a gente já vai crescendo, né? Assim, sempre eu fui... Porque tem catequese, né? Catequese, sempre sou muito devota. Então, eu já aprendi desde pequena. Eu conheci São José, né? Porque é meu protetor, né? Valei-me São José. São José tem me ajudado muito na minha vida desde pequenino, porque meus pais me repassaram uma grande devoção a São José. Meus pais falavam muito das graças recebidas sobre São José. O pároco que me mandou para o seminário chamava-se Padre José. E eu admirava muito o Padre José através de São José. O hospital da minha terra chamava-se São José. E assim, então, uma capela dedicada a São José, onde eu participava das missas, mas principalmente, depois de bispo, tantas construções difíceis de seminários, de centros pastorais, a ajuda, a proteção de São José não falhou. Como a gente diz, São José não falha. E no ano 2005 eu fiz um retiro lá em Itaici, de 8 dias em silêncio, esses retiros inacianos, e eu tive uma experiência muito forte de uma cura através da paternidade de São José em relação a conflitos que eu tinha com o meu pai. E então eu fui sentindo São José como que entrando em mim com sua paternidade e me trazendo aquele equilíbrio de Jesus, aquela cura que eu necessitava no meu relacionamento com o meu pai. E aí ganhei 3 pais. Ganhei o meu pai com quem me reconciliei melhor. Ganhei Deus Pai a partir da figura de São José e ganhei o Pai São José. Fico muito feliz e grato ao Papa Francisco, porque ele, nenhum Papa falou isso, ele diz: São José é nosso Pai. São José, ele está presente particularmente na minha vida há 42 anos. Eu sou nascida aqui em Pouso Alegre, mas sempre morei na cidade de Paraisópolis, sul de Minas, bem próximo aqui a Pouso Alegre. E lá o padroeiro da cidade é São José. Então sempre frequentei a igreja matriz de São José. Lá eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, fui crismada. E também depois de um fato interessante da nossa vida conjugal, foi que depois que nós nos casamos, né, eu fui fazer os meus exames e a médica me disse que eu estava com um mioma e teria dificuldades em engravidar. Então, na época, a gente ficou bem assim, chateado, triste, preocupados, e nós rezamos, fizemos a novena a São José, pedimos que ele fosse nosso intercessor. E hoje ele nos atendeu e hoje está aqui o nosso Davi. Para mim, São José ele representa a justiça, o trabalho, a paciência, a sabedoria de poder ensinar Jesus Cristo, né? Quer dizer, poxa vida, é uma tarefa e tanto. Então, São José, para mim, é um espelho. Eu uso como espelho. Tento fazer disso tudo, na minha limitação humana, como ele fez, né? Principalmente a questão da família, da proteção da família. E então eu tento
imitá-lo nesse sentido? Para mim, desde pequeno eu vou lá na igreja com o meu pai e minha mãe, né? Eu sempre quis ir lá, eu sempre fui, e é isso, mesma coisa. Sempre frequentei, meu protetor. Em 83, meu marido ficou desempregado e a gente participava muito da missa aqui embaixo, aqui na Capela de São José. E eu fui nos pés de São José e pedi para ele abrisse a porta do emprego do meu esposo, porque como ele era dos operários também, né, que é 1º de maio, e vim embora. A gente participava da missa. Não passou muito tempo, veio uma vizinha minha, que era zeladora também, me convidou eu e minha mãe para fazer parte das reuniões. Eu fiquei pensando, vou ou não vou? Falei assim, vou sim. Foi eu e minha mãe. Aí entrei na Irmandade de São José, não passou um mês, meu marido foi chamado para trabalhar. Eu falo assim, que quando Deus dá uma coisa na vida da gente, Deus dá e ninguém tira. Meu marido ficou lá 24 anos e meio, aposentou na base, criei meus filhos, sabe? E foi assim que começou a devoção. Eu rezava o terço todo dia. Eu ia com o terço no bolso e ainda brincava com o pessoal assim dentro do ônibus. Essa aqui é a minha arma. Falava assim. Então a gente tinha aquela devoção, né? E Deus não desampara, mesmo. A gente está em ligação com Ele não desampara ninguém, né? Shirley frequenta a Igreja de São José em Belo Horizonte e nos conta sobre a sua devoção. São José é o cuidador da família, né? Às vezes eu me acordo de madrugada assim e rezo pelo meu marido, o José que Deus me deu. E peço muito a São José que ele interceda pelo meu marido, mas não só meu marido, sabe? Por todos os homens que são casados, aqueles que desejam casar, para que eles assim tenham amor, tenham a paciência e cuidem bem de suas famílias. Uma das coisas que me surpreendeu foi quando o nazismo, o Hitler, né, começou a perseguir os judeus. Tinha uma casa de judeus perto da nossa casa geral em Roma. E eles eram gente rica, né? Quando a perseguição começou, eles fugiram, foram embora e deixaram a casa sem ninguém. Aí o comitê dos alemães assumiram aquela casa como a residência deles. Imagina o lado das irmãs. Aí no convento as irmãs tinham refugiados, 70 e poucos refugiados, os alemães, famílias, crianças, gente adulta. E aí elas colocavam eles de dia, os homens ficavam no porão e as mulheres se vestiam com os hábitos das irmãs, com os trajes das irmãs, e elas conseguiram um uniforme para as crianças estarem nas salas de aula com as outras crianças. Olha que criatividade. E aí, um belo dia, elas tinham que... Imagina, esses militares vinham na casa das irmãs tocar piano, tomar cafezinho, e as mulheres estavam transitando por aí, fazendo faxina, bem disfarçadas, né? E eles, né, tá tudo bem. Chegou um momento em que eles desconfiaram. E aí, num cair de tarde, um deles chegou e disse que queria revistar a casa, que eles iam revistar a casa, e já era de noite, então as irmãs já tinham alojado todos lá no 4º andar da escola, que tinham liberado com os posto colchões e tudo naquele andar. E a irmã, ela teve uma presença de espírito, e ela disse que ouviu quando a irmã na portaria disse assim: sim, podem entrar e olhar tudo, estão livres para fazer essa observação.
A noviça saiu correndo, avisou as irmãs se botaram em oração na capela, e eles começaram a ir com a irmã subir a escada. Chegaram no primeiro andar, olharam, não tinha nada. Segundo andar, olharam, não tinha nada. Entre o terceiro e o quarto andar, tinha uma imagem de São José muito grande, até hoje está lá, e eu conheci. E eles falaram em alemão, diante da imagem, e a irmã não entendeu o que eles disseram. Mas o fato é que desistiram e um disse para o outro. Ela entendeu que eles já tinham olhado 3 andares, não tinha nada, e no quarto também não haveria de ter. E foram embora. Até hoje, esses judeus, eles escrevem para as irmãs, e todos os anos, em outubro, eles fazem uma menção honrosa no jornal da cidade, lembrando o quanto as irmãs protegeram eles, e as irmãs dizem, São José foi que protegeu vocês. Então, essa é uma das histórias que para mim comove grandemente. São José sempre teve a admiração e a veneração por parte de muitos homens e mulheres que já estão no céu e que ganharam a honra dos altares, pois são santos e santas da nossa Igreja Católica. Santa Teresa d'Ávila, que viveu no século XVI, entre os anos de 1515 e 1582, relatou sua experiência com São José, dizendo: Tenho uma experiência riquíssima a respeito dos preciosos favores que São José obtém de Deus para aqueles que se dirigem a Ele. Por isso, gostaria de inspirar em todos uma grande devoção a Ele. De todas as almas fiéis em honrá-lo, não conheço nenhuma que não faça todos os dias novos e rápidos progressos na perfeição. Há vários anos, no dia de sua festa, eu lhe peço uma graça particular, e essa nunca me foi negada. Até quando a graça pedida não era conveniente para mim, esse santo sabia mudá-la em favor de minha alma. A outros santos, parece que Deus concedeu-lhes o direito de vir em nosso socorro nessa ou naquela necessidade, enquanto eu tenho por experiência que o glorioso São José alarga seu patrocínio a todas as necessidades. Nas situações difíceis, eu me dirijo a Ele, que sempre me escuta. José vem adiante com calma, com seu burrinho, e chega à meta com segurança. Tenham confiança nele. Ele fala pouco, às vezes nada, mas tudo pode. Quando a primeira dificuldade se aproxima, eu lhe falo e tenho logo a sensação de ter sido atendido. O assunto se torna sério? Recorro a ele, que, alheio às complicações retóricas e despreocupado com a mediação dos poderosos, sabe resolver magnificamente os assuntos mais difíceis. A presença de São José no jardim da igreja é comparável àquela florzinha simples do campo. Nem chegamos a enxergá-la, mas pelo perfume deduzimos sua presença. Foi eleito o guardião do prodígio da encarnação, um humilde trabalhador, tanto mais virtuoso na simplicidade, quanto mais elevado na sua extraordinária tarefa. O nome do irmão André Bessette, da Congregação da Santa Cruz, está ligado ao oratório, a maior basílica do mundo dedicada a São José, em Montreal, no Canadá. A cada ano, pelo menos 2 milhões de visitantes sobem até esse edifício para sentir o chamado divino dentro de suas paredes sagradas e para descobrir a presença de seu fundador, simples porteiro do Colégio Notre Dame.
O irmão André recomendava com frequência a devoção a São José. Para aqueles que recebiam a cura, ele dizia: é São José que faz os milagres, não eu. Eu sou apenas o seu cãozinho. O seu sonho começou a se tornar realidade quando ele começou a construção de uma pequena capela no ano de 1904. Em 1917, foi construída uma igreja, a cripta, com disponibilidade para 1000 lugares. Para realizar a obra, o irmão André foi buscando fundos durante muitos anos. A Basílica Superior foi inaugurada em 1955, com elevação à categoria de Basílica Menor e terminada em 1967. Com sua vida e com seus humildes conselhos, o irmão revelou ao mundo inteiro a bondade e o poder da intercessão de São José. A importância da intercessão de São José é que o que São José pedia a Jesus, Jesus realizava, obedecia, crescia em idade, sabedoria e graça, e lá no céu, São José continua sendo como pai de Jesus. E, portanto, Jesus e Maria sempre concordam que os pedidos que nós fizemos a São José, ele tem ainda esse poder, vamos dizer assim, paterno sobre seu filho Jesus na eternidade. Então, São José é invocado, depois de Maria, como o primeiro santo, e as coisas acontecem, as graças acontecem. Por quê? Porque Jesus obedece lá no céu aos pedidos de José. Por isso, o povo de Deus tem 1000 experiências positivas da intercessão de São José, exatamente porque lá no céu ele ainda é pai adotivo de Jesus, e Jesus escuta os pedidos de seu pai. No Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José também está presente, pois no interior da Basílica Nacional existe uma capela todinha dedicada ao amado Pai de Jesus. Logo na entrada, uma grade em ferro batido representa a entrada do jardim, com lírios em ouro e a frase Dominus Domum Joseph concredidit. No piso da capela existem desenhos de lírios que se abrem, simbolizando a pureza e a sabedoria. Estrelas de Davi pintadas no corredor central e na parte superior do painel principal recordam que São José é descendente do rei Davi. Um painel de azulejos representa a passagem bíblica na qual São José é avisado pelo anjo de que Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo. Na parte inferior, água e tamareiras indicam oásis. São José tem um bastão que floresce, a raiz de Jessé renasce e uma palmeira de tâmaras faz menção ao salmo. O justo é como uma árvore plantada à beira das águas. Dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Pássaros recordam a oferta dos pobres no templo e ainda, ornamentada em tons de ouro, a cúpula da capela representa a luz, Cristo Luz, Pentecostes e a plenitude pascal. A base da cúpula forma um jardim de flores de lis, simbolizando a glória de Salomão e a glória de Deus entre nós. Talvez muitas pessoas não saibam que, originalmente, a capela hoje dedicada a São José no Santuário Nacional seria uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. E essa mudança, a criação da capela dedicada a São José, veio por causa do amor dos redentoristas por São José. Eu me lembro que, na época ainda de São Geraldo, houve uma tentativa eficaz e positiva de transformar o que seria a capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário a São José, como um reconhecimento daquilo que José significa não só na Igreja do Brasil, na Igreja do mundo, mas também para nós redentoristas. Todos nós temos um carinho muito especial por São José.
O Papa Francisco declarou o ano de 2021 ao amado Pai adotivo de Jesus, não só para celebrar e recordar o 150º ano da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, mas também com o intuito de nos inspirar a recorrer com ainda mais fervor a São José e pedir que ele alcance de Deus a graça de imitarmos suas virtudes, ainda mais para colocar em prática num tempo tão desafiador que estamos vivendo. Tradicionalmente, São José, aquele que Deus confiou a guarda de seus tesouros mais preciosos, é venerado na Igreja com um culto de protodúlia, ou seja, dentre todos os santos e santas, é o primeiro a merecer deferência depois da grande veneração à Mãe de Deus, Maria Santíssima. A partir de Aparecida, estamos em unidade com a Igreja Católica Apostólica Romana. E este local bem nos ajuda a recordar isso, pois estamos na Capela de São José, na Casa da Senhora Aparecida, local de encontro pela fé em Jesus Cristo, lugar de abrigo, de encontro com Deus, de alívio para os infelizes, de esperança aos enfermos, lugar para renovar o ânimo dos desempregados, para aprendermos mais com o silêncio de São José e sentirmos sua presença como protetor das famílias. Antes ainda do Papa Francisco proclamar o ano dedicado a São José, o Santuário Nacional e a TV Aparecida tiveram a feliz iniciativa de criar a missa de São José, olhando principalmente para os desempregados, para os pais de famílias, para os nossos pais. E ao longo de todo este ano dedicado a São José, várias atividades pastorais foram propostas e realizadas, sempre no sentido de aproximar dos devotos de Nossa Senhora essa figura paternal, amorosa, delicada de São José. Com muita fé e devoção no padroeiro universal da Igreja Católica, vamos juntos rezar a oração presente na carta Patris Corde, que o Papa Francisco escreveu para nós. E vamos juntos pedir que São José nos ajude a acolher a palavra de Deus e a colocar em prática. Salve, ó guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José está sempre presente conosco. Deve estar aí na sua casa, num oratório ou numa estampa na parede. O fato é que, estando conosco, ele nos encoraja a trabalhar em silêncio pelo reino de Deus. Por isso, peçamos ao padroeiro universal da Igreja Católica, protetor das famílias, rogai por nós.